Talvez hoje tenha algumas pessoas aqui, né, que ainda não me conhecem. Sou o Padre Jair, sou vigário paroquial aqui com o Padre Luiz, né? E para quem não me conhece, então justificando, né, porque faço a homilia sentado, né? Tenho um probleminha neurológico, né? Então eu faço a homilia sentado. Queridos irmãos e irmãs, né, a nossa paróquia está tendo a graça de realizar este cerco de Jericó. Eu acredito que realizar o cerco de Jericó é um momento especial, e nós temos todos os momentos, mas é um momento especial, de nos colocarmos diante de Jesus para realmente fazermos neste tempo pascal a experiência que Jesus está vivo, ressuscitado no nosso meio. Como muitos dos seus discípulos que foram chamados por Jesus, que caminharam com Jesus, que viram os sinais, milagres que ele realizou para mostrar, né, olha, eu sou realmente, né, o Filho de Deus. Eu sou o enviado, eu sou o Messias. Então ele realizou alguns sinais, alguns milagres. Então, para aquelas pessoas, homens e mulheres, que caminharam com Jesus, que viram seus milagres, que escutaram, né, os seus ensinamentos, que conviveram com ele, mesmo ele passando pela paixão, mesmo ele subindo o Calvário, morrendo na cruz, e neste momento que ele passou pela paixão, ele subiu o Calvário carregando a cruz, e ele morreu na cruz, muitos desanimaram, muitos desistiram, muitos deixaram de acreditar que ele era realmente o Filho de Deus, o enviado de Deus, o ungido de Deus, o Messias de Deus. Mas aqueles que permaneceram unidos, né, como comunidade de Jesus, fizeram a experiência dele vivo ressuscitado. Então, relembrando um pouquinho, né? Maria Madalena e as outras mulheres, no domingo de manhã, os dois discípulos, né, de Emaús voltando para casa, depois lá dentro daquela sala os apóstolos trancados, né, com medo que também acontecesse com eles o que aconteceu com Jesus. Jesus aparece no meio deles. Nós já refletimos, né, neste tempo pascal, numa missa durante a semana, quando eles estão lá pescando e Jesus está lá na beira da praia e pede alguma coisa para comer, né? E quando eles chegam na praia, já tem lá Jesus, já tem o pão, já tem peixe assando, ou seja, eles fizeram a experiência do Cristo vivo ressuscitado. E aqueles que fizeram a experiência, aqueles que tinham certeza que ele estava vivo, ressuscitado, que ele não permaneceu no túmulo, por isso que a primeira experiência da ressurreição foi encontrar o túmulo vazio. Ele não está mais no túmulo, o túmulo estava vazio, porque aquele que tinha sido enterrado, morto, não estava mais morto. Então, esses que fizeram essa experiência, eles vão recebendo o Espírito Santo no Pentecostes, recebendo a força do alto, como Jesus tinha prometido, eles não tiveram mais medo. E aí então eles começaram a testemunhar, eles começam a pregar, eles começam a viver de uma maneira que as outras pessoas que não faziam parte da comunidade cristã, queriam fazer parte da comunidade cristã, né, vendo como eles viviam. Como eles viviam?
Era uma só alma e um só coração. Refletimos esses dias, né? Era uma só alma e um só coração. Ouviam os ensinamentos dos apóstolos, obedeciam os ensinamentos dos apóstolos, frequentavam o templo junto, rezavam juntos, partilhavam o pão pelas casas juntos. Ou seja, era uma comunidade de fé, era uma comunidade de amor, era uma comunidade de irmãos. E aí então, não tendo medo de dar continuidade na missão de Jesus, sofreram. Foram presos, apanharam, foram açoitados, foram levados diante do tribunal, né? Como no caso hoje nós ouvimos na primeira leitura Estevão, né? Estevão, que é levado também para um julgamento e depois vai ser condenado, vai ser apedrejado, mas mesmo lá, na hora que ele estava sendo apedrejado, ele glorificava, né? Viu os céus abertos e viu, né, a graça de Deus, o Cordeiro de Deus, os anjos do Senhor, né? Não teve medo, não desistiu, não voltou atrás. E hoje no Evangelho, queridos irmãos e irmãs, né, nós poderíamos refletir sobre tantas coisas diante da riqueza do Evangelho, mas para mim hoje é muito forte quando Jesus atravessou para o outro lado, né, lá do mar de Tiberíades, caminhando sobre as águas, né? Por isso que perguntava, mas chegou só uma barca aqui, e ele não veio nessa barca, como que ele está aqui? E quando toda aquela multidão foi atrás de Jesus, Jesus disse, né? Vocês estão vindo atrás de mim, não porque vocês viram os sinais, e realmente acreditam que eu sou o Messias, que eu sou o Filho de Deus, que eu tenho uma proposta de vida nova para vocês. Vocês estão vindo atrás de mim porque eu multipliquei os pães e os peixes, vocês ficaram saciados e agora vocês estão vindo atrás da comida, atrás do pão, para não passar fome. Então eu dizia que esta palavra hoje está sendo forte para mim, porque será que muitas vezes nós também não procuramos Jesus, não buscamos Jesus, porque nós precisamos de uma graça? Porque nós precisamos de um milagre? Eu acredito que muitas vezes nós fazemos isso, mas não é só isso que Jesus quer de nós. Não é isso, né, a proposta de vida que Ele tem para nós. É claro que quando, né, passamos por uma provação, por uma dificuldade, nós rezamos, nós pedimos, nós suplicamos, nós intercedemos até pelos outros. Mas Jesus quer o quê? Que nós estejamos com Ele, que nós possamos dar testemunho que somos cristãos, que Jesus fez e que Jesus continua fazendo a diferença na nossa vida, independente do que está acontecendo na nossa vida. Eu já tenho 22 anos de padre e em várias paróquias que eu passei, eu fiz a experiência de pessoas que me disse: ah, eu não vou mais na igreja, ah, eu não vou rezar mais, ah, eu perdi a minha fé. Por quê? Ah, porque minha mãe estava doente, meu pai, meu irmão, eu não sei quem, e eu fiz uma novena, eu pedi ao Senhor, eu pedi a Nossa Senhora, e não fui atendido na hora que eu pedi. Ou seja, é um exemplo claro. Vai até Jesus, vai atrás de Jesus, porque está precisando de alguma coisa. E a proposta de Jesus é o quê? Não, eu quero que sejam meus discípulos. Eu quero que vocês vivam a proposta de vida que eu tenho, que eu fiz, que eu faço para vocês. E qual é esta proposta de vida, né? Quem é aqui da comunidade, quase toda celebração eu lembro disso, né? Queremos saber que proposta de vida Jesus tem para nós?
basta meditarmos, conhecermos, contemplarmos os valores evangélicos. Então, Jesus quer que nós, como discípulos deles, como cristãos, independente de precisar de uma graça, de um milagre, de um sinal ou não, possamos viver o amor, a misericórdia, a compaixão, a caridade, a partilha, o serviço, praticar a justiça, praticar, viver a verdade, ser verdadeiro, ser honesto, não julgar e não condenar ninguém, mas acolher com amor e compaixão, eu já dizia. E muitas vezes nós achamos que ser cristão é cumprir ao pé da letra toda norma, toda regra, todo mandamento que precisa ser cumprido e é bom, mas eu vou cumprir toda norma, toda regra, toda lei, todo mandamento com alegria e com confiança quando eu procuro viver a proposta de vida que Jesus tem. Quando lá dentro da minha casa, hoje vamos rezar pelas famílias. Muitas vezes eu rezo pela minha família, pelos meus irmãos, pelos meus sobrinhos, mas de repente lá dentro de casa, eu que rezo tanto pela minha família, sou causa de discórdia. Eu não consigo dialogar, eu não consigo perdoar alguém, porque de repente me feriu, me magoou, me ofendeu, e eu fico guardando mágoa, eu fico guardando rancor, Então, lá dentro de casa eu preciso viver os valores evangélicos. Aqui dentro da comunidade, aqueles que participam de uma pastoral, de um movimento, ali dentro você tem que viver o mandamento do amor, da misericórdia, da compaixão. Você que trabalha, lá onde você trabalha, mesmo que o seu ambiente de trabalho seja difícil, tem pessoa querendo te derrubar, te caluniando, te difamando. Você deve ser cristão lá dentro, você deve dar testemunho. Lá onde você mora, mesmo com um vizinho que de repente não gosta de você, não te cumprimenta, não olha na tua cara, lá você deve ser cristão. Você deve viver o mandamento do amor, da compreensão, da compaixão, da caridade e rezar de coração por ele. Então eu acredito, que nós precisamos aprender, inclusive o padre em primeiro lugar, a viver, a olhar para Jesus Cristo e não ver simplesmente Jesus como Filho de Deus, mas um fazedor de milagres. É meio grosseira, essa expressão. Mas eu acredito que tem muita gente que às vezes olha para Jesus, procura Jesus, olhando para Ele como um Deus simplesmente fazedor de milagres, que Ele faz também, mas Ele tem uma proposta de vida. E mais do que receber um milagre, receber uma graça, que nós pedimos e que eu peço também, a nossa preocupação primeiro, eu repito de novo então, eu estou vivendo, me esforçando, procurando viver a proposta de vida que Jesus tem para mim. Eu tenho buscado isso em primeiro lugar. E aí quando nós amamos, quando nós perdoamos, quando nós partilhamos, quando nós somos verdadeiros, quando nós somos justos, eu tenho certeza, nós sentimos muito mais a presença de Jesus na nossa vida, a graça de Jesus na nossa vida e também os milagres acontecendo na nossa vida. Quando nós realmente seguimos Jesus. E seguir Jesus não é só seguir Ele glorioso, vitorioso, não. Seguir Jesus é caminhar com Jesus, é carregar a cruz com Jesus, é subir o calvário da nossa vida com Jesus, para aí ressuscitarmos com Ele também, para aí sermos, ser glorioso com Ele, ser glorioso com Ele. Mas para ressuscitar com Jesus, é preciso carregar a cruz e morrer na cruz com Ele também. Isso é ser cristão,
Isso é ser discípulo de verdade. Então, nesta noite, vamos pedir ao Senhor que Ele continue derramando sobre nós, sobre a nossa igreja, sobre a nossa comunidade e principalmente sobre as nossas famílias, todas as bênçãos e graças pelo Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Se você veio com pessoas da sua família, junte-se a elas, não tem problema se você ficar um pouquinho de pé, desde que a sua reverência ao Santíssimo Sacramento não mude. Eu vi que muitas pessoas vieram, casais, crianças. Você pode reuni-las, se você não veio com ninguém da tua família, você traz agora no seu coração. Nós vamos fazer a oração que representa a quebra das muralhas, depois que o povo ficou ao redor das muralhas de Jericó, habitada por inimigos, e Deus lhes deu a vitória. O que nós vamos fazer é rezar juntos com Josué, rezar juntos com toda a força celeste, pedindo a Deus que essas muralhas sejam derrubadas. Muralhas de enfermidade, muralhas de situações que são próprias das famílias, das lutas, dos desafios, e muitas vezes de situações que são extremamente dolorosas. Nós vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude. Você pode ficar junto com essas pessoas, senão você pode estender sua mão voltado para Jesus sacramentado, e vamos poder rezar juntos. Deus Pai, em nome de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo poder do Espírito Santo, peço-vos que o poder que deste para Josué e seus companheiros nas muralhas de Jericó seja dado a mim e aos que fazem esta oração. Senhor Jesus, peço-vos que quebre as muralhas de pragas proferidas por boca ou por contaminação em relação a nossos antepassados e nos dias de hoje. Senhor Jesus, peço-vos que quebre todas as muralhas das maldições vindas de nossos antepassados e nos dias de hoje. Senhor Jesus, peço-vos que quebre todas as muralhas do egoísmo, do ciúme, dos vícios. Senhor Jesus, peço-vos que quebre todas as muralhas de brigas, contendas, intrigas, desentendimentos, dissoluções de casamento, de família e de todos os tipos de desunião. Senhor Jesus, peço-vos que quebre as muralhas das dificuldades financeiras, falta de emprego, dificuldades nos negócios, dificuldades no trabalho, falta de dinheiro e outras dificuldades quais forem. Senhor Jesus, peço-vos que quebre as muralhas das doenças, sejam elas quais forem, principalmente o câncer, leucemia, depressão, AIDS, dependência do álcool, prostituição e impurezas da carne. Senhor Jesus, peço-vos que quebre as muralhas dos maus pensamentos, iluminações e astúcias de Satanás, sejam das origens que forem. Senhor Jesus, peço-vos que quebre toda a ação de Satanás em nossa vida espiritual e faça com que sejamos totalmente renovados pelo seu sangue. Senhor Jesus, peço-vos que quebre todo o ocultismo em nosso passado e agora, seja ele magia, sortilégio, dependência, pacto, oferendas e consagrações a entidades malignas e espirituais, sejam das origens que forem.
Senhor Jesus, peço-vos que quebre as muralhas que impedem a obra de Deus em nossa vida. Senhor Jesus, entregamos nossas vidas a Ti, para que sejas glorificado e que haja um Pentecostes em nós. Acreditamos na vitória que é nossa. Amém. Só com a mão no coração, olhando para Jesus Eucarístico. Nada é mais importante do que a intimidade com Jesus. Nada é mais importante do que estar com Ele, de caminhar com Ele. Mas na sua grande bondade, Jesus é capaz de conceder-nos, diante da nossa fraqueza e da nossa miséria, vir ao encontro das maiores dificuldades que temos e que lutamos, e ajudar a superá-las, muitas vezes carregar junto conosco, e outras tantas vezes realizar sinais, milagres e prodígios, para nos ajudar a caminhar diante dele. Te agradecemos, Jesus, porque sabemos que as muralhas cairão e de que Tu nos concederás a vitória contigo. Amém. Neste momento também vamos fazer esta oração para que seja quebrado, eliminado, tirado todo tipo de mal, né, sobre nossas famílias, sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja, né, que tem sido tão atacada, para que Jesus, como deu lá o primado para Pedro, derramou o Espírito Santo, Ele continue, né, santificando, abençoando e protegendo a nossa igreja. Seja quebrado, destruído todo o poder de Satanás e dos seus anjos rebeldes sobre estas intenções. Cada um, então, coloque aqui mais uma vez, qual a sua intenção? Qual é a graça que nesta noite você está pedindo? Como nosso tema é a família, de um modo especial para a sua família ou para qualquer outra família. Coloque então, né, a sua intenção, a sua graça que você quer neste momento. Seja destruído, exterminado, neutralizado todo o poder do príncipe das trevas, perseguindo, prejudicando, escravizando, dominando nossas vidas, desejando nossa ruína espiritual, material, semeando ódio, mágoa, desentendimento, orgulho, fofoca, julgamento. Seja destruído, exterminado, neutralizado todo espírito de desunião nos nossos lares, pois provocam discórdia, ódio, mágoa, desentendimento, orgulho, fofoca, julgamento. Seja também queimado, destruído, desmanchado todo e qualquer trabalho, despacho feito, escrito ou pronunciado contra nossas vidas. Seja destruído, exterminado, neutralizado todo o nosso conhecimento anterior e atual sobre espiritismo, ocultismo, quimbanda, umbanda, mesa branca, mesa negra, rosa cruz, seixo noie, numerologia, gnose e demais superstições. Sejam também queimado, exterminado, destruído, eliminado
todas as moléstias, dores no corpo, problemas mentais, físicos e espirituais, opressão, perseguição diabólica sobre nós e nossa família, inclusive a rejeição de gestação, seja queimado, aniquilado, neutralizado todo o poder do príncipe do mundo sobre nós, invocando discórdia, opressão, tristeza, depressão, angústia, solidão, pavor, desânimo, inveja, ódio, rebeldia, egoísmo, desentendimento, agora e para todos sempre. Amém, amém, amém. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o antigo testamento deu ao novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completa. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos, na Trindade eterno amor. Ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora, com esta bênção do Santíssimo, o Padre está então abençoando cada um aqui neste momento com as suas intenções, e todas as famílias, as nossas famílias, as famílias da nossa comunidade, como já rezamos, as famílias do mundo inteiro, e de um modo especial que esta bênção do Santíssimo desça sobre aquelas famílias que passam por grandes sofrimentos, grandes provações, aquelas famílias que estão longe de Jesus, longe da fé, longe da igreja, que o Deus Pai misericordioso, que enviou seu Filho para morrer na cruz e derramar o seu sangue pela nossa redenção, pela nossa salvação, abençoe e santifique.